Fala pessoal, beleza? Bom, estamos aqui para a gravação de mais um podcast Body and Mind. Estamos no episódio 5. Hoje vamos falar sobre comunicação e a gente chamou quem entende do assunto para falar para vocês, ensinar bastante. Para quem não me conhece, Pedro Oliveira, sou host aqui do podcast. Estou com meu parceiro de trabalho, Matheus Sketch. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio incrível para compartilhar com vocês, um convidado de muita honra nossa, inclusive. E para quem acompanha a gente aqui também no canal, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilha no Instagram e segue também a gente no Instagram. A sua ajuda faz total sentido no nosso crescimento. A gente está aqui compartilhando o máximo de conteúdo e empenho com vocês, então um retornozinho também seria bem legal. Contamos com vocês. Beleza, pessoal. Bom, vou fazer uma rápida apresentação aqui, porque o currículo desse convidado, meu irmão, é um currículo extenso, mas eu dei uma enxugada, mas mesmo enxugando, é um currículo de muito impacto, vocês vão perceber por agora. Estamos com Kenzo Matida, jornalista há mais de 20 anos aí atuando nessa área da comunicação. Ele já foi âncora da CNN aqui em Brasília, também já trabalhou na TV Globo aqui na Capital Federal. E hoje ele atua como atual apresentador âncora e editor-chefe do SBT Brasília, segunda edição. Além disso, é esposo, pai, faixa roxa de karatê, meu irmão. O cara é muita coisa ao mesmo tempo e é bom em muita coisa ao mesmo tempo. Irmão, seja muito bem-vindo aí, cara. É isso, cara. Obrigado, Pedro. Valeu, Matheus. Obrigado pelo convite. Estou lisonjeado também de estar aqui, de bater esse papo com vocês. E hoje a gente vai falar de tudo aqui, inclusive falando de comunicação aqui. O Pedro, primeira vez que eu estou ouvindo o Pedro aqui pelo retorno, o cara manda bem demais. É voz de locutor, meu irmão. Ó, já tem vaga na SBT aqui. Já tem vaga. Vou mandar meu currículo. E, irmão, realmente estou muito feliz de você estar aqui com a gente, né? Uma vez que a gente está se propondo a diversificar um pouco a nossa área de atuação, saindo um pouquinho das nossas zonas de conforto e assumindo essa nova empreitada aí que é o podcast. A gente acredita muito nesse formato e eu tenho certeza que você vai ter muito a agregar pra gente. Esse bate-papo vai ser muito proveitoso, tem várias coisas que eu quero extrair de você. E pra gente poder começar aqui da melhor forma possível, eu queria, pra quem não te conhece, né, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua essência, de onde você veio, como é que você veio parar aqui em Brasília, um pouquinho do teu contexto familiar também, que eu acho muito interessante. Vamos lá, eu acho que assim, para falar de mim, eu tenho que falar primeiro da minha família, né? Assim, de como é que surgiu, de onde eu nasci em Belém, sou paraense, tenho 40 anos, estou em Brasília já há 15 anos, agora em Brasília, completando já 15 anos em Brasília. E assim, a minha história começa, eu acho que com a história do meu pai, né? Assim, meu pai veio do Japão para o Brasil, ele tinha 21 anos quando ele decidiu vir para o Brasil, se formou primeiro em engenharia lá no Japão. E quando ele formou, ele tinha o objetivo de... Ele não queria trabalhar como engenheiro, ele queria trabalhar como professor de karatê. Ele queria difundir o karatê no Brasil. E por que o Brasil, assim? Porque era algo muito desconhecido, né, para os japoneses. Os japoneses olhavam o Brasil e imaginavam apenas floresta e falavam assim, o que tem nesse país? Ninguém nem tem ideia o que é o Brasil. E aí meu pai falou, mas eu quero desbravar, eu quero ir. E aí meu avô não queria muito que ele viesse. E aí meu avô falou, não, mas não é isso que eu planejo para você. Ele, não, mas eu quero isso e eu vou. E aí ele juntou uma grana, juntou $100 no bolso, comprou a passagem dele de navio e veio 45 dias de navio do Japão até o Brasil, né? O navio atracou em Belém, ele atraca em Belém ou em Santos. Naquela época o navio chegava e atracava em Belém ou em Santos. E aí atracou em Belém. E aí, quando ele desembarcou em Belém, sem falar nenhuma palavra em português, ele começou a desbravar ali e conversar com alguns japoneses já que estavam ali com ele e conseguiu logo um trabalho na JICA, né? Como engenheiro, ele começou a trabalhar como topógrafo na JICA, que a JICA trabalhava na Transamazônica, fazendo topografia das estradas, e aí ele começou esse trabalho ali. Só que, assim, demorou pouco tempo e ele disse, não é, mas eu não vim para cá com essa intenção, eu preciso sair daqui e começar a difundir o karatê, é o que eu quero. E foi o que ele fez, assim, ele saiu e aí foi para São Paulo, passou uma temporada em São Paulo, depois ele foi para o Rio de Janeiro também, passou um tempo no Rio de Janeiro, e falando muito pouco português, mas assim, tentando se virar e conversava com os japoneses e tudo, e foi aprendendo um pouco da língua, e depois ele foi para Salvador. Em Salvador ele casou com a minha mãe, e teve meus 3 irmãos mais velhos nasceram na Bahia, né? O Take, que é o meu irmão mais velho, o Shinzo, que era técnico do Lyoto, e o Lyoto que foi campeão do UFC na categoria meio pesado, né? E aí depois que os 3 nasceram, meu pai decidiu, e meu pai já trabalhava com karatê, aí começou a difundir o karatê e trabalhar lá como mestre de karatê, tinha uma academia, só que a academia não era dele, ele era funcionário da academia, e aí surgiu uma oportunidade para ele voltar para Belém, mas como uma academia dele, né? Assim,
de criar uma academia dele mesmo. Tinha uma associação japonesa que eles queriam colocar um professor para dar aula de karatê e eles precisavam desse professor em Belém. E aí meu pai decidiu ir e mudou com toda a família para Belém. Foi quando minha mãe já engravidou, depois de 5 anos que estava morando em Belém. Minha mãe engravidou e eu nasci no Pará, né? Você é o mais novo? Sou mais novo, sou o caçula da família. E aí foi isso. E a nossa história começou em Belém. Porque quando o meu pai foi para Belém, o Lyoto tinha só 3 meses de vida. Então o Lyoto também é mais paraense do que baiano. Só nasceu na Bahia, né? Só nasceu em Salvador. E aí a gente viveu durante muito tempo ali, assim. O Lyoto foi o primeiro dos irmãos. A gente sempre foi muito unido, os irmãos, sabe? Assim, nós 4 homens, então a gente meio que se completava muito, né? Assim, não precisava de mais ninguém, não precisava de muito amigo. A gente... não preciso de amigo, não. Eu tô aqui, eu tenho meus irmãos e a gente brincava muito, mas brigava também, claro, como todo irmão briga e se diverte também. Mas a gente sempre foi muito unido, assim. E o Lyoto foi o primeiro a sair de nós, irmãos, assim. Foi quando ele decidiu ir fazer MMA, que na época era o Vale Tudo ainda. E ele decidiu sair. E aí foi quando ele foi morar no Japão, morou um tempo no Japão, depois morou na Tailândia. Eu fui o segundo a sair de casa, né? Porque eu queria trabalhar com comunicação e eu já via e como surgiu isso, assim. Como é que eu pensei por que comunicação, né? Sendo que meu pai é mestre de karatê, meu irmão mais velho já era também faixa preta de karatê, meu irmão, que é o meu segundo irmão, foi o faixa preta mais novo do Brasil, ele foi faixa preta com 10 anos, ele saiu na capa da revista Veja, né? Na Veja não, na capa da revista Isto É, o Lyoto já despontando no MMA e assim, do nada vem que surge um jornalista no meio, né? No meio de tanta porrada. No meio de tanta porrada, onde é que tá surgindo esse cara? Quem é esse cara aí que tá surgindo? E esse desafio que eu encarei, que eu quis fazer, foi... porque assim, eu acho que... E meu pai sempre criou a gente muito assim, sabe? Meu filho, você faz aquilo que você ama, aquilo que você gosta. Então assim, de nada adianta eu te forçar a você ser professor de karatê se você vai ser um professor medíocre, porque você não quer isso, você não está feliz fazendo isso. Então, faça aquilo que te deixa feliz. Como eu descobri que eu iria para a comunicação, eu acho que foi muito porque eu via os jornalistas iam muito na academia do meu pai para fazer matéria com meus irmãos, porque eles participavam dos campeonatos de karatê. Então, quando eu via os jornalistas chegando, eu olhava e falava, pô, é isso aí que eu quero fazer, cara, sabe? Eu via a galera apurando, pegando informação. E foi aí que eu comecei a pensar e a planejar e fazer jornalismo. E fiz, assim, em nenhum momento meu pai me tirou apoio, sabe, assim. Não vou dizer que ele não pedia, ele não queria que eu continuasse no karatê, que eu acho que ele queria, assim. Ele teve 4 filhos e ele queria que todo mundo seguisse treinando, mas ele respeitava também. Então eu treinava uma época, parava de novo, aí treinava de novo, e ele... E foi permitindo. Eu acho que isso foi muito bom e é muito saudável, sabe, assim. Eu acho que é uma lição que a gente precisa aprender, porque às vezes a gente tem algumas expectativas na vida e a gente projeta essas expectativas nos nossos filhos, né? E, cara, é uma expectativa sua, né? Do seu filho, entendeu? Assim, então, era uma expectativa talvez do meu pai, que todos nós 4 fôssemos karatecas e faixa pretas. Mas eu não fui. E beleza, tá tudo bem. O que já mostra o quanto que ele é disruptivo, né, cara? Porque uma vez que a gente leva em consideração essa nossa formatação de sociedade patriarcal, né? Onde o pai geralmente tem muito exerce muito aquele papel, né? De via de regra. Pô, quero que você seja médico, quero que você seja advogado, siga uma profissão ali que ele já trilhou, já abriu o caminho e ele sabe que vai facilitar, assim como teu pai, que já era uma referência, né? No assunto do karatê. Mas se mostrou ali muito maduro, talvez bem à frente da época dele, porque, cara, se a gente for puxando anos pra trás aí, isso era muito mais forte, né? Hoje em dia, a gente tem mais forte essa questão de ser flexível com nossos filhos e tudo mais. Acho que a cultura tá mudando com o tempo, mas antigamente isso era muito difícil, né? Os pais eram muito cabeças duras, assim, ficavam batendo cabeça. E é legal ver esse posicionamento do seu pai de, tipo, dar liberdade, isso ensina muito, e acredito eu que tenha gerado muitas lições até para que você possa... ir passando isso para suas próximas gerações, né? E isso é muito bacana mesmo, porque, por exemplo, até o Lyoto, por exemplo, que foi pro MMA, que na época era Vale Tudo, meu pai não queria, meu pai olhava e falava, pô, isso é muito violento, eu não treinei você para isso, porque o karatê é um esporte muito disciplinador, né? É uma arte marcial onde você tem muita disciplina, onde você tem o respeito com o seu oponente, você não bate
por bater, entendeu? Então, assim, meu pai olhava e falava, pô, mas eu não quis, não quero que você siga esse caminho. No fundo, ele não queria. Mas o outro falava, não, pai, mas eu não quero trabalhar com karatê também. Eu não quero ser professor de karatê, não quero continuar o seu legado no karatê. Eu quero fazer o meu legado nas artes marciais, mas eu quero ir para esse outro caminho. E aí meu pai disse, não, tudo bem, você quer, mas assim, se forma primeiro. E aí foi quando o Lyoto entrou na faculdade, fez educação física, formou em educação física. Depois que ele formou, é que meu pai conseguiu... Aí meu pai falou, então agora eu vou ajudar você para que você consiga. Aí conseguiu falar com um senador japonês, que é o Antônio Inoki, e ele tinha um evento no Japão, que era concorrente do Pride, na época, né? E aí era o evento do Inoki Bambaye, e meu irmão foi para lá, para o Japão, morou 2 anos no Japão, depois morou na Tailândia também, para treinar boxe tailandês, que é o Muay Thai. E depois voltou pro Brasil, e aí no Brasil foi quando ele já, depois no retorno pro Brasil, é que ele foi pro UFC, né? E aí seguiu a carreira no UFC. E Kenzo, seu pai não, sua família ainda preserva algumas tradições japonesas? Muitas, Muitas. assim. Como meu pai nasceu no Japão, eu acho que isso é muito forte, Muito presente. é muito presente, né, assim. E ele, até hoje, assim, primeiro dia do ano a gente come moti, né? Quando a gente tá na casa dele, ele faz que é aquele bolinho de arroz, sabe? Isso na culinária tá muito presente. Sempre que a gente vai a Belém, assim, meu pai ainda mora em Belém com a minha mãe, e sempre que a gente vai a Belém, tem sempre uma comida japonesa, sabe? Ele ensina um pouco da comida japonesa, da culinária japonesa pra gente. Mas a cultura japonesa também, ela traz muita coisa de, assim, que é muito um legado que a mulher precisa desenvolver para a família. E como a minha mãe não é japonesa, minha mãe é baiana, por exemplo, a gente não fala japonês, né? Assim, muito pouco. E a gente não fala japonês porque na tradição japonesa, a mulher normalmente é quem ensina os filhos a falar. Então, meu pai não tinha muita paciência para ensinar a gente, né? Ele olhava, a gente, pai, vamos conversar um pouco japonês. E, porra, você não explica direito, não. Você é burro, você não consegue, entendeu? Você não dá, eu não consigo conversar com você, não. Porque a gente estava aprendendo, né? A gente criança e ele não tinha muita paciência para isso. Então, esse é um legado, por exemplo, que a gente não ficou em ninguém. Mas a educação, acho que a disciplina... a filosofia oriental ficou muito, muito enraizado isso em todos nós, sabe? Eu acho que todos nós da família temos isso, assim. Todos os irmãos, a gente tem muito isso, né? Minha mãe, apesar de baiana, tem muito isso. E eu acho que isso a gente transmite para todo mundo que está na família, né? Assim, para as esposas, transmite para os filhos, transmite para todo mundo, né? Eu acho que acaba que a gente vai disseminando isso para outras gerações também. E eu acho isso muito bacana, acho que é importante também. A cultura da família japonesa é muito legal. Eu tive a oportunidade de dar uma estudada a respeito disso. E, cara, você vê o tanto que, assim, eles valorizam realmente a união entre todos os membros, sabe? Você falando tanto que você era conectado com seus irmãos, né? E, assim, uma coisa também que me chamou a atenção é que você vê que a história do seu pai, ela gira muito em torno das artes marciais. E o tanto que isso também acaba influenciando na educação de vocês. Sim. Né? Em que aspectos você acha que a arte marcial hoje em dia ela faz parte do Kenzo? Na disciplina, no... Cara, assim, Matheus, eu acho que a arte marcial foi... Hoje eu olho e apesar de não ter feito durante muito tempo, e eu acho que a cultura oriental e as artes marciais, elas me ajudaram muito no meu desenvolvimento profissional, sabe? Por incrível que pareça, assim, a gente olha de longe e fala, pô, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem, pra mim tem. Eu recentemente fui diagnosticado que eu tenho TDAH. Né? Falamos disso hoje. A gente tava como especialista aqui no assunto, velho. E aí, recentemente, eu fui diagnosticado com TDAH. E aí, hoje eu olho, e assim, foi engraçado isso, porque na consulta, a médica olhava e falava assim, Kenzo, mas não é possível, seu nível de TDAH é muito alto para desenvolver a função que você desenvolve hoje, assim, como âncora, como você desenvolveu quando estava em outras emissoras, porque é uma função cognitiva que ela precisa estar muito bem treinada, porque a concentração precisa existir muito grande, e o TDAH tem essa dificuldade de concentração, né? Então, eu acho que essa concentração que eu consegui ao longo de todo o tempo, porque eu descobri agora, aos 40. Então, eu vivi 39 anos da minha vida com TDAH, sem tomar nenhum medicamento. Hoje eu tomo um medicamento, mas sem tomar nenhum medicamento. E como é que eu conseguia me controlar com isso? Eu acho que as artes marciais me ajudaram muito
Não foi fácil. Não vou dizer para vocês que foi fácil, porque isso não é algo que você consegue controlar apenas com uma meditação e apenas sendo disciplinado, né? Eu tive várias dificuldades, eu tive várias lacunas, inclusive, de conhecimento mesmo, por conta de aprendizado em diversos pontos, assim. Eu consigo hoje identificar isso, né? Mas eu acho que as artes marciais e a própria cultura oriental me fizeram uma pessoa muito disciplinada e muito obstinado por aquilo que eu queria. E eu queria muito trabalhar com comunicação. Eu já pensava muito nisso, eu me projetava muito, assim. Trabalhar na TV Globo foi um sonho para mim, né? Assim, eu que morava na região norte do país, onde as oportunidades são muito pequenas, é difícil, apesar de hoje isso ter mudado, e graças a Deus que está mudando cada vez mais, mas é uma realidade muito distinta para quem vive na região nordeste, para quem vive na região norte do país, trabalhar, às vezes, numa grande emissora, numa região centro-oeste ou numa região sudeste do Brasil, né? Infelizmente, essa discrepância ela ainda existe. E na época que eu vim para Brasília também isso era muito evidente, né? Eu fui um dos primeiros jornalistas que saí da Globo, que eu trabalhava na Globo, na filiada da Globo em Belém, e consegui entrar numa Globo, Globo mesmo, porque só existem 5 emissoras Globos, né? É a Globo Brasília, Globo Rio, São Paulo, Recife e Rio, São Paulo, Recife, Brasília e Recife, Brasília, Rio, São Paulo. Esqueci Belo a outra. Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Eu imaginei isso. pelo tamanho. Boa, Belo Horizonte, é isso. Então, assim, só existem essas 5 Globos no país. E é diferente quando você trabalha numa emissora Globo ou quando você trabalha nas afiliadas, assim. É completamente diferente. É outro contrato, é outra vida. E eu queria muito isso. Eu olhava e eu me projetava lá. E eu me idealizava e falava, cara, eu vou sair. E eu, dos irmãos, assim, o Lyoto foi o primeiro a sair, depois eu fui o segundo a sair, assim, a quebrar mesmo esse cordão umbilical, né? Só que o Lyoto foi e voltou 3 anos depois. E eu não. Quando o Lyoto estava voltando, o Lyoto já estava no Brasil, eu saí e vim morar em Brasília. Então, essa quebra, de fato, do cordão umbilical, para mim, ela foi muito pesada, ela foi muito densa, assim. Foi muito difícil para mim, porque... E eu sofria muito, porque a gente sempre foi muito unido, e eu olhava meus irmãos e falava, pô, meus irmãos estão lá em Belém e eu tô aqui em Brasília. E assim, engraçado isso. Nos meus 2 primeiros anos que eu tava morando em Brasília, eu não conseguia ver beleza. Apesar de estar feliz demais, de estar numa mega emissora que eu sempre sonhei, eu não conseguia ser feliz, porque eu olhava e eu falava, cara, mas falta alguma coisa. Aí eu aí eu vim, casei, e assim, a minha esposa já estava morando aqui e tudo. Então, eu olhava e falava, mas falta alguma coisa. Era a minha família que estava, assim, meus irmãos que estavam longe de mim, né? E aí, assim, eu pensava assim, poxa, mas eu quero voltar, mas mas eu não tenho como voltar e morar lá e trabalhar na Globo como eu queria. E foi muito engraçado isso, porque uma vez eu liguei pro meu pai e aí falei, pai, eu tô triste aqui, eu não sei se eu quero continuar aqui, porque eu tô com saudade de vocês, eu não sabia nem explicar isso, assim, sabe, em palavras. E aí meu pai disse assim, vou dizer uma coisa pra você, esquece a sua família. Aí eu falei, mas como, pai? Esquece, finge que todo mundo morreu. Essa é a sua única oportunidade de vida, é essa. A gente vai estar sempre aqui, mas nesse momento e nos próximos meses, finge que a gente morreu, que você não tem mais ninguém. A sua casa vai estar sempre aqui. Eu tô aqui, seus irmãos estão aqui. Mas assim, a gente não quer você aqui. A gente quer onde você vai estar feliz. Então, continua em Brasília. Eu falei, mas pai, eu tô sofrendo. Não interessa, aguenta o seu sofrimento. Esquece que a gente tá aqui. Você é sozinho na vida. Se vira. Não me liga mais, não quero saber da sua vida e você não precisa saber da minha. Aquilo foi muito duro num momento de muita dor pra mim, né? Assim, num momento de muito sofrimento, porque Você tava fragilizado, eu tava você foi buscar um apoio. Eu fui buscar um apoio e eu recebi um coice. Um baita coisa. Do meu pai, mas assim, e eu hoje entendo muito. E aquilo foi algo que me fez mudar na vida. Porque talvez se meu pai não tivesse sido dessa forma e tão duro comigo, eu até hoje talvez tivesse com um pé em cada canoa.
e não tivesse andado para lugar nenhum. Então, quando meu pai falou aquilo, eu falei, cara, quer saber? Esquecer Belém, não quero saber de Belém, sabe? Vou tocar minha vida aqui. E ali foi quando a minha carreira começou a alavancar, sabe? Assim, é impressionante isso, assim. Foi quando eu parava de ligar, eu ligava todos os dias, eu parei de ligar, eu passei, assim, uns 2 meses sem ligar. E eu não queria nem saber, assim, meus irmãos me ligavam, às vezes, a gente tá aqui, eu digo, tá bom, não quero falar, não. Desligava e seguia a minha vida. E aí foi quando eu comecei a criar relações aqui, amigos. Eu não conseguia me relacionar com as pessoas, porque eu ficava preso o tempo inteiro numa vida que não era mais minha e que aquilo não me pertencia mais, entendeu? E foi aí que a minha carreira começou a alavancar. Então, assim, eu parei de viajar e ir sempre a Belém, assim, eu comecei a ir uma vez por ano. Teve ano, assim, às vezes eu passei, chegou uma época que eu cheguei a passar 3 anos sem ir a Belém. Sem ver ninguém. Assim, eles vinham às vezes, via rápido e tudo, e realmente eu me desliguei. Então, eu acho que isso foi fundamental para o meu crescimento, sabe? Assim, que naquele momento foi muito duro, foi muito difícil, mas hoje eu olho e falo, graças a Deus que meu pai fez isso comigo, porque isso foi o empurrão que eu precisava para poder crescer profissionalmente, né? E pessoalmente também, porque acaba que se amadurece muito. E você vê que é uma coisa assim muito diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? Porque normalmente se o filho liga e fala, olha, tô com saudade, a mãe fala, vem. Mas assim, ao mesmo tempo você vê a importância que é a visão que o seu pai teve, no sentido de que aquela relação que ele estava tendo com você estava te prejudicando de conquistar novas barreiras. Cara, a sensibilidade sinistra do seu pai. Eu sou fã do seu pai, só pelo que você tá falando. Cara, eu tenho Nossa, tô, cara. assim, bem impactado legal. com o que você tem falado sobre seu pai, porque, assim, igual você tava falando, né? Ele foi muito duro comigo, mas ao mesmo tempo ele foi muito sábio, né? Porque ele te entregou exatamente o que você precisava, né, cara? E aí o que me gerou curiosidade, Kinzo, é assim, da onde você acha que veio, né? Além da arte marcial, ou se foi exclusivamente, com maior relevância a arte marcial, essa sabedoria do seu pai, cara? Eu acho que assim, eu acho que o conjunto da obra, sabe, Pedro? Eu acho que o fato, a arte marcial, eu acho que apurou isso no meu pai. Eu acho que a cultura japonesa lapidou também isso nele, mas eu acho que isso é muito da essência dele, assim. Assim, o dia se vocês conhecerem meu pai, vocês vão ver, meu pai é um cara muito puro, sabe? Ele é muito, às vezes chega a ser ingênuo mesmo em algumas colocações e algumas coisas, mas ele é muito verdadeiro, sabe? Assim, muito. E eu acho que isso faz com que ele traga essa sabedoria cada vez mais, sabe? Assim, ele lê muito, né? Meu pai tem uma biblioteca em casa de livros japoneses, sabe? Lê muitas histórias de samurais, lê muita história de... Até vou aproveitar o gancho, porque eu peguei uma entrevista do seu pai, cara, que me chamou muita atenção. Que ele foi questionado: que educação eu daria para os meus filhos? Ele respondeu: o de um samurai. Ele cita que, inclusive, um livro que ele citou, ele fala: nunca menti para eles. E nem mesmo cheguei a dizer que se não fossem dormir, o diabo viria buscá-lo. Então, cara, foda demais. Até casa muito com o que você tá falando também. É exatamente isso, assim. Meu pai sempre foi esse cara, sabe? Com todos nós, assim. Sempre foi muito verdadeiro, muito... E não só com a gente, né? Como mestre de karatê, ele formou muitos atletas. Muitos alunos. E, assim, ele sempre deixou isso muito claro, sabe? Nas aulas. Deixou isso claro nos cursos que ele ministra, assim. Sempre foi muito... E é muito da essência dele mesmo, isso. E assim, até como mestre, né, a gente vê nas artes marciais, o sensei, ele não só ensina a parte técnica, mas ele passa muito de filosofia, valores e princípios para os alunos dele. Né? Então é como se vocês, desde pequeno, estivessem sendo alunos de um grande mestre. E assim, eu acho que passar esses conceitos pode até ser fácil, né? Assim, às vezes é fácil você passar, mas você viver esses conceitos Totalmente é um desafio muito grande para todo mundo, né? Com certeza, ainda mais no mundo que a gente vive hoje em dia, né? Cara, muito foda mesmo. E assim, irmão, quando a gente fala dessa questão da sua carreira, você falou que você se interessou porque você começou a ver aquele movimento por conta dos seus irmãos, né? Nesse cenário esportivo e viu a dinâmica e te chamou a atenção. Como que foi o começo da tua carreira, assim? Tipo, você já começou na Globo? Como que foram as transições? Como que elas ocorreram? Tá, vamos lá. A minha carreira, assim, eu entrei na faculdade primeiro de Relações Públicas, aí formei em Relações Públicas, mas no meio da minha habilitação em Relações Públicas, que é comunicação também, eu comecei a trabalhar em televisão, que era uma coisa que eu já queria, né?
E hoje eu sei por que eu queria muito televisão, porque eu, como um TDAH, eu tinha uma dificuldade muito grande de cognição e de entendimento para escrever melhor. Era o que prendia a sua atenção. Era o que prendia mais minha atenção. Então, aí eu fui para a TV e eu comecei a trabalhar na TV Cultura do Pará. E fiquei por... Aí eu entrei lá e, assim, entrei sem ganhar nada, né? E aí as pessoas, mas, Kenzo, eu já estava estagiando numa assessoria de comunicação do Hemocentro, de Belém, e eu ganhava um salário mínimo, mas eu disse assim, não, mas eu não quero trabalhar com assessoria, eu quero trabalhar com TV, eu quero trabalhar com comunicação, mas quero trabalhar com TV. E aí eu falei assim, não, eu abandonei esse estágio que eu recebia e fui para o estágio na TV Cultura que eu não ganhava nada. E fiquei lá, e comecei a trabalhar lá, e fiquei durante 6 meses sem remuneração nenhuma. Claro que, assim, eu tinha a oportunidade e meu pai tinha o alimento na minha mesa e tal, não me faltava, graças a Deus, mas eu optei por isso. E fiquei na TV Cultura trabalhando, e depois que eu ainda nem era formado, quando a TV Cultura decidiu me contratar como produtor, que é o primeiro cargo da comunicação. Normalmente quem trabalha em televisão trabalha e começa como produtor, porque é quando você aprende a base, né? Você apura, você tem que ligar para as pessoas, marcar com o entrevistado, é a função do produtor. Aí eu comecei a trabalhar como produtor, e logo depois, assim, tipo, 1 ano depois, eles me chamaram para apresentar um programa de esporte. E eu queria trabalhar no esporte, assim, era uma coisa que eu também queria desenvolver isso, assim, eu falava, eu quero ir para o jornalismo, mas eu quero trabalhar com esporte. Então eu entrevistei meus irmãos várias vezes, fazia matéria com eles, sabe? E aí... Você tinha quantos anos na cidade, Kenzo? Eu entrei na faculdade com 18, então eu tinha 21 já, apresentador de aí eu esportivo. já era apresentador esportivo. E aí eu fiquei 2 anos na TV, 3 anos na TV Cultura. Foi quando a afiliada da Globo me chamou em Belém, que é a TV Liberal, que é a afiliada da Globo, e eu fui para a TV Liberal ainda trabalhando no esporte. Eu fiquei lá no esporte por 2 anos na TV Liberal. E aí eu saí do esporte e fui para o jornalismo geral. Foi uma transição que eu também quis fazer, assim, foi um desafio novo para mim. E decidi ir para o jornalismo geral e cobrir as notícias de uma maneira geral. Quando eu já estava com 2 anos e meio, mais ou menos, na TV Liberal, que é afiliada da Globo, eu falei, quando eu estava com 2 anos, na verdade, uma das férias minhas, eu falei, vou pegar essas férias e eu vou conhecer uma Globo mesmo. Então, aí eu fui a primeira vez para São Paulo, passei 15 dias na Globo São Paulo, que a Globo faz, as afiliadas fazem esse intercâmbio com jornalistas. Aí eu fiquei 15 dias lá, depois eu voltei para Belém. Quando eu peguei os outros 15 dias de férias, no outro ano, eu vim para Brasília. E tinha um casal, amigo meu, que já morava aqui, que era de Belém. A menina estudou comigo, foi minha colega de escola. E aí ela já estava casada, eu conheci o marido dela também de Belém, e acabei ficando aqui na casa deles e fiquei 15 dias na Globo aqui. E ao final da temporada na Globo, eu já estava um pouco mais maduro e eu disse assim, eu vou pedir para fazer um teste aqui. E aí todo mundo dizia, não vai, cara, não vai não, porque a Globo é muito difícil de entrar. E era mesmo muito difícil de entrar, era como se fosse um concurso público, assim. Você como jornalista, entrar numa emissora como a Globo era um desafio muito grande. E aí eu disse, não, mas eu vou. E aí eu fui, cheguei lá com o diretor, falei, eu tenho interesse e tal em fazer um teste aqui e tudo, posso? Aí falou, olha, a gente não tem vaga. Eu digo, não, eu sei que não tem, mas eu queria. Aí ele, não, tá bom, então pode sair com o repórter lá e você faz sua matéria. E aí eu saí junto com a repórter. Aí ela fez a matéria dela, eu fiz a minha, aí eu voltei, eu mesmo editei minha matéria e tal, e aí eu cheguei com ele e entreguei, tá aqui meu material, você pode ver comigo? Aí ele, posso. Aí eu pegou, aí eu fui lá na ilha, ele olhou, ele, pô, não é que tu é bom mesmo, cara, gostei e tal. Beleza, tá bom, mas a gente não tem vaga não. Eu falei, não, tá bom. Aí, hoje é meu último dia do estágio aqui, eu tô indo embora e tal, tá bom, eu fui embora. Aí eu fui embora. Cheguei em Belém e falei, não vai rolar nada, né? Não tem nada. E aí eu tava um mês depois que eu tinha saído daqui, eles me ligaram. Aí falaram assim, Kenzo, a gente tá precisando de um repórter para tirar férias durante 30 dias aqui na Globo. Você vem? Eu digo, mesmo, não, eu até me arrepio, até hoje quando eu lembro, sabe? Quando eu recebi a ligação, eu digo, caraca, eu vou na hora. Aí o cara falou, então tá, mas assim, você não pode sair da TV Liberal porque o seu contrato é aí. A gente vai conversar com a TV Liberal e tudo, mas você quer? Quero. Aí eles conversaram com a TV Liberal, aí eles pagaram uma pessoa para me substituir durante um mês na TV Liberal e eu vim para Brasília. E aí eu fiquei cobrindo férias de um repórter aqui
E depois de 30 dias, eles me contrataram. Eles falaram para mim, ó, Kenzo, a gente gostou muito, tudo, e você topa vir embora? Eu digo, topo. Eu quero vir. Nem pensei 2 vezes, assim. E aí eles falaram, então tá bom. Você tem 10 dias para ir em casa, organizar suas coisas. Eu fui lá, pedi demissão, organizei minhas coisas e fui embora. Então, assim, eu não tive um tempo muito grande para me adaptar, para pensar, para assim... Era o cavalo selado passando. Ou monta ou não monta. Vai montar? Não. Então eu montei e vim embora, né? E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, sabe? Assim, hoje eu olho para trás e digo assim, graças a Deus que eu tive coragem de fazer isso e seguir por esse caminho. Porque eu sou muito feliz na minha carreira, na minha profissão. Não acho que cheguei no topo da minha carreira. Acho que tem um caminho ainda a percorrer, ainda sou novo. Mas eu acho que eu já tive conquistas importantes na vida, assim, na carreira, né? Na minha carreira profissional. Então, eu acho que foi muito bacana isso. Então, quando eu fiquei... E aí eu fiquei durante 12 anos dentro da Globo, trabalhando ali, fazendo a cobertura da cidade, tudo. E foi muito gratificante para mim, sabe? Assim, trabalhar e ver um pouco dessa essência do quão importante é o jornalismo, né? Assim, porque quando você, de fato, vê o quanto que a mídia é um poder importante. Porque quando você faz uma reportagem, às vezes aquelas pessoas estão ali morando durante muitos anos numa rua completamente esburacada, você vai lá como repórter, faz a reportagem, mostra e as autoridades vão lá e resolvem o problema, né? Assim, e um problema que às vezes se arrasta há anos. Isso é resolvido depois que aquilo aparece nos veículos tradicionais da comunicação, né? Então, é muito bacana você ver isso e isso foi muito gratificante, e é muito gratificante para mim olhar e ver essa transformação na vida das pessoas. Assim, nem sei quanto bem eu já posso ter feito para muita gente, né? Assim, nem sei, mas sou feliz de ter podido ajudar muita gente, sabe? Assim, e tem várias coisas muito marcantes, assim, né? Que eu fiz aqui em Brasília e que eu ajudei e que me marcaram muito e que fica assim, e eu fico pensando, pô, que legal, assim, acho que minha missão está sendo cumprida aqui na Terra, né? Achei legal ele falar assim que ele já contribuiu um pouquinho, né? Um cara que tem 20 anos de estrada. Cara, eu achei legal você ver o tanto de empolgação que ele fala. E assim, é surreal. E ainda enaltecer o ponto do seguinte, mano, o cara com 20 anos de jornada falar, eu ainda tenho muito a aprender. Então, assim, o quanto que isso ensina pra gente, né, cara? E o quanto que a filosofia samurai tá por trás também, sempre ali das suas falas, porque, assim, quando a gente fala da arte marcial, cara, o faixa preta, não faixa preta de arrastar pra cima e um mês você pega a faixa preta, irmão. Faixa preta é uma longa estrada, é um projeto de longo prazo, porque pra você se tornar um faixa preta envolve anos de experiência, né? E a gente hoje tá vivendo um momento onde as pessoas são muito imediatistas, né? Tá? Então, assim, encarar um processo longo é algo desmotivador, né? Às vezes a galera visualiza algo que tá muito distante e fala, não vou nem tentar, cara, é difícil demais. E a arte marcial, entre vários dos conceitos, ela já traz essa questão de você ser resiliente do processo. Persistente mesmo, né? Exatamente. E entender que mesmo com 20 anos, ou mesmo com a faixa preta na cintura, ainda tem muito. Porque é igual meu mestre fala, velho, se você treina, eu treino jiu-jitsu, né? Pra quem não sabe, galera, sou faixa roxa de jiu-jitsu, até um abraço pro meu mestre, Rodrigo Reis. E o mestre, ele sempre fala, cara, pra quem treina pra pegar a faixa preta, cara, tá errado. Porque depois que você pegar a faixa preta, você vai parar de treinar. Quando começa, irmão. É quando começa. Então, assim, é muito massa ouvir você falar da sua trajetória e do quanto que você tem pra aprender. E assim, Kenzo, uma coisa que eu queria... uma situação que eu queria perguntar pra você também, que eu acho que é muito marcante na sua transição quanto carreira, é que você saiu da rua, né, como repórter, e hoje assumiu um papel como âncora, assim, né, de uma grande emissora, como editor-chefe. Eu acredito que devam ter ocorrido várias mudanças, né, nessa sua transição. E, cara, como é que foi? Tipo, essa situação já era algo programado? Era uma transição que você tava esperando, almejando fazer? Ou foi meio que aconteceu e você também agarrou a oportunidade ali? Como tá sendo isso, né, hoje? Então, hoje eu tô no SBT Brasília, segunda edição, né? Eu sou editor-chefe do jornal, então eu coordeno uma equipe e assim, a gente traz sempre um resumo das principais notícias do dia num tempo exíguo, até é um tempo curto, assim, pra gente trazer, mas a gente tenta trazer ali o máximo de informação possível e uma informação com leveza, sabe? Assim, a ideia é sempre
assim, os fatos ruins, eles acontecem sempre, a gente traz um pouco do fato ruim, mas depois a gente traz um serviço, a gente traz uma matéria positiva também, e a gente vai tentando entregar um pouco disso para o telespectador, né? E na minha carreira, assim, eu sempre que... Vocês lembram do começo aqui do podcast que eu falei que assim que eu entrei, eu virei produtor e logo me chamaram para ser apresentador. Só que eu não queria ser apresentador. E todo mundo sempre me colocava como apresentador. E eu falava, pô, mas eu não quero, eu quero ser repórter, porque eu quero ir pra rua, porque eu sei que um bom jornalista, ele é um bom repórter, né? Quando o cara é um bom repórter, ele é um bom jornalista. Porque o repórter é o cara que tá lá no lugar, é o cara que conversa com as pessoas, é o cara que conhece as fontes, que a gente chama que são as fontes de informação, que são as pessoas que trazem informação pra gente. O repórter é o cara que tá na ponta, conversando com todo mundo, né? Assim, e que tem a visão do local. Então, eu dizia assim, eu não posso ser um cara que tô ali na televisão e todo mundo quer ser âncora, porque todo mundo quer essa visibilidade. Todo mundo fala, pô, o cara tá ali de paletó, anda no estúdio, vai para um lado, é bacana. Tem muito mais visibilidade. Só que ele, ao mesmo tempo que ele tem muito mais visibilidade, ele precisa dessa base. E a base do jornalismo, ela tá na apuração da reportagem. Ela tá ali. Aquela é a base. Então, sempre quando me colocavam na apresentação, diziam, não, mas eu não quero apresentação. Mas, Kenzo, você é bom, cara, você é um cara que fica bonito no vídeo, é legal, você tem uma voz bacana. Eu digo, não, mas eu não quero, cara, eu quero ir pra rua. Pro início da cadeia. Eu quero pro início da cadeia. Eu não posso quebrar esse ciclo, entendeu? Assim, porque se eu quebrar esse ciclo, lá na frente, quando eu tiver 50 anos, eu vou olhar e vou falar, pô, fui apresentador a vida inteira, o que eu fiz na rua? Nada. Quantas pessoas eu ajudei? Pouquíssimas. Né? Não que o âncora não faça, mas assim, é diferente, é um trabalho muito diferente. Foi sobre o que você queria, na verdade, né, cara? Era. E aí eu dizia assim, e aí eu fui e eu comecei a fazer esse trabalho como repórter e fiz esse trabalho por 12 anos na Globo. Depois dessa temporada, eu já me desafiava e falava assim, tá legal fazer o local aqui, bacana, conheço todo o Distrito Federal, assim, tenho portas abertas com várias autoridades ali para conversar e tudo. Mas eu quero mais, assim, eu quero aprender sobre política. E esse era o meu desafio quando eu decidi sair da Globo. E aí a CNN me convidou para ser âncora. Né? E aí falou, Kenzo, é o seguinte, mas aqui é um pouco diferente, porque aqui você vai ter que ter leitura política, cara. E eu nunca tinha feito leitura política na vida. E eu falei, tudo bem. E é muito desafiador. É difícil, cobertura política não é fácil, entendeu? Você tem que ler muito, você tem que entender muito, você tem que conhecer muito esses personagens políticos para você entender o que é a jogada, o que são as nuances políticas, por que ele está falando aquilo. Ali tem um pouco de verdade, mas também tem um pouco de interesse, tanto dele quanto do partido. Como é que funciona esse xadrez político, né, no Brasil? Então, e aí, naquele momento eu falei assim, eu, como jornalista em Brasília, eu preciso aprender a entender o jornalismo político. Então, eu vou. E aí a Globo falou comigo, não, Kenzo, mas a gente quer que você continue. Eu digo, mas eu quero seguir no jornalismo político. Eles, mas a gente pode colocar um pouco. Eu falei, não, mas eu acho que a minha trajetória aqui chegou ao momento que tinha que chegar, assim. Eu acho que chegou o momento de eu virar essa página e seguir para um outro caminho. E eu fui. Depois de 12 anos, assim, e a Globo é uma baita empresa, assim, tenho o maior orgulho de ter trabalhado lá e não tenho nada para falar de lá, assim, sabe? Eu acho que só tenho coisas positivas e só tenho memórias boas do lugar onde eu passei, de todos os lugares onde eu passei. Inclusive da CNN, de onde eu fui demitido no final do ano passado, sabe? E eu olho no retrovisor e digo assim, eu fui demitido 3 anos depois, eu fiquei 12 anos dentro da Globo, e fui demitido 3 anos depois que eu estava na CNN, que estava começando. E eu fiquei 3 meses desempregado, sendo que, como todo mundo, tem boleto para pagar, cara. E eu olhei, e naquele momento, e hoje, se você olhar para mim e falar assim, Kenzo, você se arrepende? Nem um pouco, assim. Eu fui muito feliz onde eu passei, sabe? E eu acho que eu precisava passar por isso. Eu precisava ser demitido, eu precisava passar 3 meses desempregado, eu precisava assumir um outro desafio que nem era um desafio de TV, era um desafio mais de videocast mesmo, assim, foi quando eu apresentei, que eu trabalhei num antagonista. Eu acho que eu precisava passar por aquilo e hoje eu estou muito feliz onde eu estou, assim.
é muito bacana trabalhar com a equipe que eu trabalho, sabe? Na casa onde eu trabalho, todo mundo fala assim, o SBT tem um slogan, né? Que é a TV mais feliz do Brasil. E é mesmo, assim, as pessoas... Eu recebi esse carinho, esse aconchego das pessoas no meu primeiro dia que cheguei lá. Então... E aí, quando eu fui para a CNN, eu me desafiei a entender o jornalismo político. E comecei a estudar. Assim, eu ia para academia e eu só ficava ouvindo podcast o tempo inteiro de política, o tempo inteiro, assim. E como um TDAH, a minha memória, o meu raciocínio e a minha concentração ia embora, cara. E assim, a política, se você perder uma fala do cara, um detalhe da fala, você não entende o conteúdo, o contexto geral. Então eu ia e voltava. Para vocês terem uma ideia, assim, todos os meus colegas da cobertura política passavam mais ou menos 1 hora do dia para ler os 4 jornais, né, de grande circulação do Brasil. Eu passava 4 horas para ler. Então todo mundo acordava mais ou menos... Eu tinha que entrar 8 na TV. Eu acordava 4 da manhã todos os dias. Eu fiz isso durante 6 meses. Eu acordava 4 horas da manhã e começava a ler os jornais. E eu lia, quando eu estava na metade do jornal, eu dizia, caraca, o que era mesmo o começo? Faltava. E lia de novo. E voltava, e lia de novo. E aí eu perguntava pros caras, vem cá, quanto tempo tu passa do teu dia para ler os jornais? Eu quero 1 hora e meia. Eu digo, meu irmão, eu passo 4, por quê, cara? Meu irmão, então tu é burro. Eu digo, não, meu irmão, tem alguma coisa errada. Mas e hoje eu descobri, hoje eu sei o que é, né? Assim, Demorou, mas encontrou. Demorei, mas encontrei. E foi muito bacana, porque eu fiquei ao longo de 3 anos ali dentro da CNN, trabalhei muito nessa cobertura política, entendi muito o jogo político, gosto muito desse trabalho, assim, acho muito bacana, acho muito enriquecedor, eu acho que como jornalista precisava entender isso, né, assim, principalmente como jornalista e morador de Brasília, precisava entender política. E hoje eu entendo, hoje eu sei debater, sei discutir, sei analisar, se tiver que analisar. E fui muito feliz e estou muito feliz. Até hoje leio muito sobre política, gosto mesmo. Foi uma cachaça que a gente toma e quem cobre política fala isso, né? Quando você começa, você não quer parar mais. E é uma coisa que eu gosto de ler, gosto de entender. Mas hoje estou num novo desafio, né? De voltar à cobertura da cidade, de conversar com a população de novo, de conversar com a mesma população que me conheceu lá atrás, né? Quando eu trabalhava na TV Globo. Só que hoje em dia até pela sua função como editor-chefe, você consegue ter acesso também ao início da informação, que é o que você sentia falta como apresentador, né? Exatamente. E é interessante, Kizô, porque a gente vê desde do apresentador esportivo, jornalismo geral, político, como você vai galgando, né? E hoje em dia, né? Não sei se hoje em dia é muito claro para você, mas aonde que o Kenzo se vê profissionalmente daqui a 5 anos, por exemplo? Então, eu vou te falar uma coisa assim, ao longo de toda a minha trajetória, eu nunca consigo projetar as coisas para muito longe, sabe? Assim, para muito distante, sabe? Eu consigo me ver e consigo me avaliar e olhar, assim, num cenário de crescimento profissional, sabe? Assim, onde... Não sei. Não dá pra saber, assim. Você já tem um perfil característico do TDAH, cara. Porque eu tenho também, a gente entrevistou a Laura, né, no episódio 4, no episódio anterior. Inclusive, galera, a gente fala muito sobre TDAH, sobre essas questões comportamentais. Vale a pena dar um confere no material. E, cara, a gente tava falando exatamente sobre essa questão da dificuldade do planejamento pra gente, né? O quanto que a gente tem que gastar energia pra fazer esses planejamentos a longo prazo. Então, talvez eu me sinto, assim, um pouco na tua função de, tipo assim, cara, eu não sei pra onde que o trabalho vai fluir, mas eu vejo um cenário otimista, porque, assim, eu tô me esforçando muito pra que alguma coisa daqui a 5 anos seja favorável ao meu favor. Quando você faz, Pedro, assim, quando você faz a base bem feita, né, assim, você fala assim, cara, o que eu tô fazendo hoje pra daqui a 5 anos, o que eu vou colher, né, daqui a 5 anos? Tipo, eu tô fazendo meu trabalho certo? Tô. Eu tô enganando alguém? Não tô enganando ninguém. Eu tô sendo honesto? Tô sendo honesto. Tô sendo verdadeiro? Tô sendo. Então tá bom. Então, tô trabalhando? Tô. Ou eu tô fingindo que eu tô trabalhando e tô empurrando o trabalho para todo mundo? Não, eu tô trabalhando, eu tô crescendo. Então beleza. Então assim, eu sei que eu vou estar em algum posto bacana. Agora, é a mesma coisa se você me perguntasse assim, Kenzo, você imagina onde é que você vai estar quando eu sair da Globo, né, por exemplo? Talvez se eu fizesse o projeto que eu quiser, que eu talvez pensasse naquele momento, eu estaria muito frustrado hoje, né, assim, não sei.
mas os caminhos foram traçando e foram... Então, eu gosto de viver muito o espaço mais curto, a distância mais curta, porque eu consigo me ver melhor, entendeu? Assim, me projetar melhor para os próximos meses, para os próximos anos aqui, mas não para daqui a 5 anos, 10 anos, sabe? Assim, E assim, até aproveitando um pouquinho do gancho da sua carreira, Kenzo, eu queria que você falasse, assim, tirando a parte técnica de que você colhe na faculdade e tal, mas quais as características hoje em dia você considera importantes para um apresentador, por exemplo? eu acho que o apresentador, ele, acima de tudo, ele precisa ter humildade. Acho que é o ponto base, sabe? Assim, Fundamental. porque não é porque você é apresentador que você é melhor que ninguém. Você só tá ali naquele cargo e trazendo o conteúdo que você tem uma equipe por trás. E assim, se você não tiver a humildade de reconhecer que o seu trabalho está sendo bacana e está sendo bem visto graças a uma equipe, eu acho que esse é o ponto menos um, não é nem zero, eu acho que é menos um, entendeu? Eu acho que você tem que ter. Então, eu acho que primeiro de tudo é humildade, assim, de reconhecer e de entender que aquele processo faz parte de toda a equipe. Então, o trabalho em equipe, eu acho que é o ponto número 2. Você precisa saber trabalhar em equipe, porque vocês, por exemplo, aqui na produção do podcast, vocês sabem muito bem disso, que envolve todo mundo, né? Meu amigo que está ali do outro lado está controlando o nosso áudio, que se der um ruído aqui, a gente vai ter que parar, né? Então, assim, é um trabalho, é um trabalho em cadeia aí que todo mundo precisa estar interligado e estar junto. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é, primeiro de tudo, humildade, saber trabalhar em equipe, tá sempre bem informado, na medida do possível, o quanto for possível, você precisa estar muito bem informado. Eu acho que ter carisma é importante, assim, que você Você gera conexão, né? gera conexão com as pessoas, né? E eu acho que isso aproxima muito mais você do telespectador. E eu acho que basicamente é isso, assim, é ter carisma e ter respeito pelas pessoas, acima de tudo também, né? Assim, você tá lidando ali com um veículo de comunicação de massa, então você atinge todo mundo. Então, eu acho que você precisa ter essa visão de que o que às vezes não me incomoda pode incomodar o Pedro. E o que não incomoda o Pedro pode te incomodar, Matheus. Então, e eu tô falando aqui para todo mundo. Então, se eu tô falando para todo mundo, eu tenho que fazer o mais neutro possível para que você assista e, pô, beleza, tá bacana. Né? Isso é muito do dia a dia, é muito do trabalho diário mesmo, de como um apresentador e como um editor-chefe precisa olhar isso, né? Porque eu lembro que outro dia a gente estava lá na ilha e tal, e assistindo a reportagem que a gente precisa revisar, né? Assim, como editor-chefe, eu preciso ir lá, depois que a matéria está pronta, eu vou lá revisar e olho e falo, não, vamos tirar isso aqui, vamos trocar isso aqui fica melhor e tudo. E aí tava falando sobre doação de sangue e tal, e tinha uma imagem do cara furando a pessoa, né? Era uma imagem de doação de sangue, aí furava e aí gotejava o sangue. Aí eu falei, não, vamos trocar isso. Aí a pessoa, mas qual é o problema? Eu digo, não, a gente precisa trocar. Não, mas isso aí não, é muita frescura. Eu digo, não é frescura. Pra você é frescura. Pra mim, pra mim não me importo de ver esse gotejo de sangue. Mas às vezes a sua esposa que tá em casa não gosta de agulha. Às vezes o seu filho não gosta de ver sangue. E por que eu vou mostrar sangue e vou mostrar agulha? Sendo que eu posso mostrar uma outra imagem aqui e pode ser favorável para todo mundo. Então, essa visão e essa percepção acho que é importante que você tenha para que você leve um conteúdo acessível para todo mundo, né? E você sempre falou bem, você sempre foi um bom comunicador, ou você teve que se desenvolver nesse sentido? Sempre falei muito, Sempre cara. falou bem? Sempre falei muito. Assim, meu pai sempre dizia e minha mãe sempre reclamava também, que na escola sempre eles eram chamados Kenzo em conversas paralelas aqui. Eu tinha um mapeamento da sala, eu ficava lá na frente, isolado de todo mundo, porque quando eu vi eu já tava, ei, faz aqui. Sempre gostei muito de me conectar com as pessoas e de me comunicar, sabe? Assim, sempre foi uma marca minha mesmo, eu acho. Da tua personalidade, né? É até engraçado, porque assim, eu e o Matheus, a gente tá desenvolvendo esse projeto do podcast agora, né? Que somos comunicadores agora, né? A gente não fala só da nossa profissão, a gente tá até pisando um pouquinho no freio, assim, e deixando para que o convidado, ele compartilhe, a gente extraia o máximo, né? Do potencial do nosso convidado nas mais diferentes temáticas. E eu e ele temos um perfil parecido. Nós somos, por essência, né, mais introspectivos, menos comunicadores. Mas eu acho que o que fez a gente
ter essa iniciativa, cara, é o quanto que a comunicação ela se faz presente, né, nos dias de hoje, o quanto que ser um comunicador, cara, nas mais diversas ou em todas as áreas profissionais é um skill, é uma característica, cara, que tem que estar presente, cara. Se você não comunica, você não passa a mensagem que você precisa passar, seja na nutrição, seja na educação física, seja na área que for. E até um ponto que eu queria nichar um pouco mais, segmentar um pouco mais a pergunta, porque o Matheus ele perguntou quanto à parte do apresentador. E aí eu queria saber, irmão, agora, quanto comunicador, o que você acha que é uma característica assim, fundamental para que o comunicador, enquanto comunicador, ele consiga transmitir a mensagem com clareza, com validação, como que faz, né, esse processo de checagem da informação, toda essa preocupação, né, pensando que a informação ela vai ser direcionada para um público muito amplo, muitas das vezes, e como você fazer para, tipo, se posicionar, mas sem interferir em valores que às vezes ali destoam um pouco da tua opinião. E é bacana isso, Pedro, nesse ponto que você está tocando. Assim, eu hoje já desenvolvo um treinamento para empresários, executivos, assim, que querem entender um pouco mais e melhorar essa comunicação, né? Assim, eu já dei algumas palestras, já fiz alguns treinamentos sobre isso. E sempre minha palestra e meu treinamento, eu sempre começo falando que comunicar, cara, a gente começa a comunicar de quando a gente nasce. No momento que o bebê nasce, primeiro grito de comunicação é quando o bebê sai e chora. Ali ele está comunicando, eu estou vivo, estou aqui, nasci. Então todos nós temos essa habilidade de comunicação, todo mundo tem. Algumas pessoas desenvolvem melhor, outras pessoas nem tanto. Outras pessoas, por características pessoais, de timidez, acabam às vezes se retraindo um pouco mais, ou às vezes a pessoa às vezes não consegue se projetar, não consegue, acha que ela não comunica bem, mas ela comunica muito bem, assim. Vocês mesmo, apesar de falarem aqui para mim que nós somos introspectivos, vocês comunicam bem pra caramba. A gente abriu o podcast aqui, eu falando aqui com o Pedro, qualquer hora dessa eu vou chamar ele pra fazer um freela lá comigo no jornal. Eu vou. Porque assim, todo mundo tem essa habilidade, né, de comunicar. Então, acho que a comunicação, ela é essencial para todo mundo e isso mesmo, assim, para qualquer área do profissional, né? Seja o professor de educação física, seja o nutricionista, seja o professor, seja o jornalista, seja o contador, seja o engenheiro, né? Porque, assim, quando você comunica bem, a chance de dar erro é muito menor. Em tudo. Em tudo. Se você é um engenheiro, se você comunica bem com o mestre de obra e fala para ele, ó, o que eu quero na obra é isso, isso. Eu vou anotar para você o detalhe disso. Esses detalhes são eu estou comunicando bem. Então, quando eu estou comunicando bem, automaticamente o mestre de obra vai olhar e vai falar, pô, esse cara me explicou bem, ele comunicou bem. Então, acho que a comunicação ela tá ligada em qualquer área, qualquer uma, né? Para dona de casa, que está em casa e precisa organizar as tarefas da casa, se ela comunica bem e ela fala, olha, eu quero uma ajuda de fulano de tal para poder fazer esse pagamento aqui, eu preciso ir falar com meu marido para poder resolver esse outro problema aqui, preciso falar com a minha secretária que está aqui em casa para organizar isso. As crianças, olha só, crianças, chegou em casa, tem que guardar isso, guarda esses documentos, guarda a lancheira, não esquece de guardar seu material. Quando você comunica bem, tudo funciona muito melhor. Então, assim, as coisas são muito mais fluidas, são muito melhores. Então, eu acredito muito no poder da comunicação em qualquer área, né? Então, eu acho que, como todo mundo tem habilidade, a gente precisa só lapidar. E lapidar de que forma? Isso depende muito da característica de cada um e do desejo de cada um, né? Eu acho que se você quer comunicar numa rede social, você precisa estudar seu público antes de tudo, assim, para quem que eu vou comunicar? Porque hoje a comunicação ela está muito diversa. Então, as pessoas não dispõem de muito tempo para ficar só em um meio de comunicação, né? As pessoas estão sentadas na frente da televisão, mas estão com as redes sociais abertas. As pessoas estão ouvindo uma música, mas estão malhando. Então, às vezes, estão malhando, estão ouvindo uma música e daqui a pouco estão abrindo o YouTube e olhando outras coisas, outros vídeos no YouTube, olhando outra coisa na rede social. Então, assim, todo mundo está multiconectado em tudo. E como todo mundo está multiconectado em tudo, as plataformas se multiplicaram cada vez mais, né? Os veículos de comunicação estão cada vez
mais fortes, assim, as formas de comunicar. Tem videocast, tem podcast, tem TV, tem rádio, tem uma infinidade de coisas. Então, assim, o que eu vou fazer? Então, como isso está muito segmentado e a gente acaba fazendo como programas como esse, segmentando às vezes para um público específico, como é que eu estou comunicando para esse público? O que eu estou comunicando, né? Eu acho que pensar muito nessas características. O que eu estou comunicando? Como que eu estou comunicando isso? Assim, será que meu público realmente gosta disso que eu estou falando, disso que eu estou fazendo? Sempre fazer esses questionamentos de entender para a pessoa que você está comunicando e ter conteúdo. Eu acho que hoje eu acho que isso é essencial, né? As pessoas, às vezes elas entregam muito pouco de conteúdo e vão muito na razoabilidade, muito no superficial. Assim, ninguém é especialista em nada e acaba que, sem ser especialista em nada, um monte de gente, você está vendo aí um monte de gente estourando na internet e você vai olhar profundamente, essa pessoa não entende nada, né? Assim, profundo, estudo profundo, ela não tem. Então, assim, qual a sua área? Eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu acho que a internet e as redes sociais, elas fizeram muito isso, assim, deixaram as pessoas muito na superficialidade. E acaba que o cara que às vezes, médico, ele está muito mais preocupado em estar na rede social, às vezes, bonito e assim, entregando uma coisa que às vezes nem é dele, para se lançar, para se vender, para ganhar like, entendeu? Assim, e ao invés dele entregar um pouco mais do conteúdo dele mesmo, e estudar o conteúdo dele. Por exemplo, vocês nunca vão me ver numa rede social para falar sobre psicologia, sobre entendimento das pessoas. Eu não sou psicólogo. Não tem por que falar de relações. Eu não vou fazer isso, eu não sou esse cara. Entendeu? Eu vou falar de comunicação. Beleza, isso eu posso falar. Né? Mas assim, posso falar de jornalismo? Posso falar. Posso falar de paternidade? Posso. Até a página 2 eu posso, mas eu não sou... eu não posso falar sobre... Eu não vou me aprofundar nisso. Você tá entendendo? Por quê? Porque assim, eu sou pai apenas. E eu sou passivo a muitas falhas e muitos erros. Então assim, como é que eu vou comunicar um erro para as pessoas que às vezes eu estou cometendo e eu estou prejudicando meu filho? Então assim... A internet é algo e as pessoas precisam ter esse cuidado muito grande que eu não vejo esse cuidado das pessoas, sabe? Assim, é quando você olha e vê que uma pessoa tem uma profissão e ela tá falando outra coisa na rede social porque ela quer ganhar like, porque aquilo tá engajando, porque aquilo tá no trend. Que é isso? Isso daí que você tá falando, cara, assim, uma preocupação que eu e o Matheus a gente tem, né, enquanto podcast, cara, porque assim, o impacto, por mais que o seu alcance não seja o alcance de uma grande emissora, por exemplo, que realmente impacta a grande massa da nossa sociedade, mas, cara, às vezes é uma postagem que uma pessoa vai ver, uma pessoa, tô falando uma pessoa que vai ver do seu Instagram, no Stories, no Reels, enfim. E, cara, essa uma pessoa pode tomar uma decisão baseada naquilo que você falou. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto comunicador, enquanto usuário de redes sociais, né? Porque é igual você falou, cara. A informação, ela tem que passar por um crivo de avaliação muito grande antes de ser propagada. Porque uma vez que uma pessoa toma aquilo como verdade, ela, meu irmão, pode tomar uma série de decisões ruins, né? E aí, Pedro, você entende o quanto que isso... o quanto que todo mundo hoje acaba sendo um comunicador, mas sem essa responsabilidade. Sim. Porque você imagina, uma pessoa que te segue, que te acompanha, que gosta do seu conteúdo, ouve você falando alguma coisa e fala assim, pô, eu também vou tomar essa decisão. Só que essa decisão é a sua realidade. Perfeito. É pra você, cara. Perfeito. Não é pra mim. Perfeito. Você tá entendendo assim? Então, o cuidado que as pessoas precisam ter e que não tem. E é por isso que as pessoas dizem que a internet é terra sem lei. E é isso, porque as pessoas não têm esse cuidado e não tem mesmo, cara. É um monte de gente falando de um monte de coisas sem ter conhecimento. E aí, o que você faz? O que você provoca nas pessoas, cara? A frustração das pessoas. Entendeu? Porque quando você chega e fala, por exemplo, eu consigo treinar todos os dias, eu vou pra musculação todos os dias, mas eu não posso ficar ali e falando para as pessoas, olha, você tem que treinar todos os dias, saia, vá treinar, levanta dessa cama, sai daí, sai desse mimimi, não sei o que. Cara, eu não sei o que é a vida dessa pessoa que tá ali do outro lado me acompanhando. Às vezes esse cara,
ele mal tem tempo de dormir, porque ele precisa trabalhar. No outro dia, ele tem filho para poder cuidar, ele tem outra realidade para poder fazer. E eu tô ali azucrinando a vida do cara, falando pro cara. E o cara dorme todos os dias frustrado, que ele fala, porra, não consegui treinar hoje. Pô, mas o Kenzo tem filho também, é casado também, tem. O Kenzo trabalha também, e porra, o Kenzo tá treinando. Meu irmão, eu tô treinando porque eu consegui organizar minha vida. Mas se você não conseguiu treinar, tá tudo bem, tá tudo certo, é isso mesmo. Tenta organizar, cada um tem seu tempo. E as pessoas pararam de respeitar o tempo das outras, né? Pararam e assim, é aquilo também, né, Kenzo? As mídias sociais, elas vêm um mundo de ilusão pra gente. As pessoas só gostam de mostrar o lado bom da história. É. E aí fica aquela questão da comparação sempre, parece que a sua vida está sempre ruim, porque a grama do vizinho está sempre verde, né? E aí até o que a gente estava conversando com a doutora Laura. Isso às vezes é o tipo de gatilho que gera uma depressão, Total, gera cara. um gatilho de suicídio, por Total. É exemplo. falta de responsabilidade, você tá Concordo. entendendo? Isso é falta de responsabilidade que as pessoas têm, entendeu? E infelizmente tem, porque Infelizmente. acham que, vou me projetar, vou ganhar dinheiro aqui nas redes sociais, vou ganhar like, vou fazer isso, mas não tem um compromisso, de fato, com o que precisa ter, né? Porque se você virou um comunicador, quando você vira um influencer, você virou um comunicador. E você precisa ter essa responsabilidade. Total, cara. Cara, e assim, até só aproveitando essa questão do treino, né, que você falou, e eu até te acompanho muito, que a gente tem a oportunidade de treinar no mesmo local, inclusive. Cara, óbvio que assim, né, por exemplo, eu quanto comunicador da minha área, eu vou defender e vou vender ao máximo os benefícios da atividade física, e a gente até conversou um pouquinho sobre isso na nossa primeira gravação, que assim, a gente tem que tangibilizar um protocolo de treino dentro do que tá na rotina do cara, porque igual você falou, vai ter um indivíduo que, meu irmão, não tem tempo, velho, sacou? Eu sou educador físico, fico, cara, uma média de 8 a 12, 15 horas dentro da academia, e essa semana, por exemplo, eu não treinei, cara, de segunda a sexta. Essa semana foi uma semana meio atípica, tô fazendo alguns ajustes, assim, de horários, tô adaptando algumas coisas da minha rotina, e não consegui treinar, cara. Tipo assim, óbvio, se eu tivesse feito um esforço pra treinar em um horário mais confortável, pra onerar um pouco o meu sono, mas por escolha, por algumas questões de demandas, eu não consegui treinar. Assim como vai ter um indivíduo que você falou, cara, que tem uma jornada dupla de trabalho, uma quantidade maior de filhos, mais responsabilidades, um contexto social diferente, mas, obviamente, que eu não vou deixar de mostrar, por exemplo, né, na minha área, o impacto da atividade física, de um treino, por exemplo. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é de vender que isso tem que ser feito toda hora, todo momento, Sim. que a realidade de um é igual ao outro e que você não tá fazendo porque é mimimi, porque... Se eu a consigo, gente- você consegue. não é assim, sabe? cara, exatamente. Esse papo de, se eu exatamente, consigo, você consegue. Se eu consigo... O que se eu consigo, você consegue, Às cara? vezes Cada o um tem mimimi seu do tempo. cara, meu irmão, é uma situação muito mais complexa, igual você falou, né, da doutora Laura. A gente falou muito sobre essa questão de depressão, ansiedade. Bom, às vezes o cara tá com uma doença, velho, sacou? Que precisa de tratamento, intervenção medicamentosa, terapêutica, e o buraco é muito mais embaixo. Você tá ali na internet, né? Os coaches hoje. Meu irmão, para de mimimi, banho gelado. Cara, calma aí, velho. Pô, vamos entender melhor o indivíduo, vamos humanizar um pouco mais, vamos diminuir. A gente fala sempre isso aqui no podcast. Não, que não tem arrasta pra cima. Que a gente, cara, tenta ser o mais coerente e ético com a informação, porque o nosso intuito não é arrasta pra cima aqui, o intuito é realmente trazer uma informação com qualidade. E, irmão, a gente tá chegando aqui no final do podcast. Queria mais uma vez agradecer a tua presença aqui, irmão. Realmente, muita coisa a gente pode aproveitar e tem aplicabilidade, né? Tanto na vida profissional, quanto na nossa vida pessoal, né? Na vida familiar, até do nosso senso de responsabilidade social, quanto às coisas que a gente diz e tudo mais. E eu queria que você deixasse alguma reflexão, alguma frase, algum entendimento sobre a vida, sobre as coisas que você já aprendeu no seu contexto familiar, no seu contexto profissional, que você pode deixar para o nosso ouvinte aí. Valeu. Quero agradecer muito o convite de vocês. Assim, eu acho que o conselho que eu não é nem um conselho, assim, eu acho que é o que eu penso muito da vida, da comunicação, de um pouco de tudo disso que a gente está falando, né? Que eu acho que a gente precisa gostar daquilo que a gente faz. Eu acho que, acima de tudo, assim, se você gosta do que você faz, da tarefa que você faz, do que você se propôs a estudar, a entender, eu acho que é muito importante, assim, que você se dedique o quanto você puder se dedicar a isso, né? Assim, mas que você não esqueça também de que a gente é uma base sempre de três coisas, né? Assim, a gente tem que ter um pouco, sim, tem que ter
trabalho, mas tem que ter um pouco de lazer também, tem que ter um pouco de descanso também. Eu acho que esse tripé, ele precisa seguir na nossa vida sempre, né? Meu pai sempre dizia isso, assim, você tem 24 horas do dia, então trabalhe, durma 8 horas, brinque 8 horas e trabalhe 8 horas. Então, assim, tente distribuir um pouco disso, porque eu acho que esse tripé é importante, essa distribuição. Nem sempre a gente consegue ter 8 horas de sono, nem sempre a gente consegue só trabalhar 8, a gente tem que, às vezes, trabalhar 10, trabalhar 12, mas é importante que a gente tente equalizar isso na medida do possível, né? Para conseguir levar uma vida melhor e mais longeva mesmo, com saúde, que eu acho que isso é o mais importante para todo mundo, né? E assim, meu nome Kenzo, Ken significa saúde em japonês, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, que eu acho que é importante que as pessoas tenham, que as pessoas levem um pouco disso. Eu tento fazer isso, nem sempre consigo também, mas eu acho que é importante. E quero agradecer muito, claro, o convite de vocês. Sim, sempre que quiserem, estou aqui à disposição para a gente falar de outros assuntos também. Cara, pra gente foi uma honra, aprendemos muito aqui, né, em diversos aspectos. Tenho certeza também que quem tá vendo conseguiu colher muito aprendizado aqui. E eu, assim, eu fiquei muito impactado realmente com o que você me trouxe, com o que você falando da sua vida, do seu aprendizado desde criança. Então, cara, realmente agregou demais. Eu agradeço profundamente pela sua presença, pelas palavras também. E tenho certeza que quem tá vendo também vai ficar muito grato, cara. Muito obrigado. E Valeu. só um parênteses aqui, pessoal. Hoje a gente tá gravando esse episódio aqui, ó, sexta-feira, são 9h44 da noite. Então, assim, realmente todo mundo aqui teve uma jornada de trabalho prévia, né? Então a gente tá aqui realmente, cara, no limite ali do nosso limite de condição física mesmo, de, meu irmão, tentar pegar o melhor da gente e entregar aqui pra vocês. Então, quem veio aqui, cara, deixou de estar com a família dele, com os filhos, né? Pra poder agregar, pra poder ensinar pra mim, pro Matheus, pra você que tá ouvindo também. Então, cara, se esse conteúdo fez sentido pra você, se inscreve aí no canal, se você tá assistindo aqui pelo YouTube, né? Compartilha esse vídeo com um amigo também, se você achou que fez algum sentido pra você, se sentiu impactou de alguma maneira. E continua acompanhando a gente aqui no canal, que a nossa ideia é continuar trazendo referências assim na área, pra que a gente possa trazer, meu irmão, informação validada, com coerência ética, que a gente possa ajudar o máximo de pessoas. Valeu. Beleza? Valeu, irmão. Obrigado, Tamo hein? junto. Valeu, Agradeço, pessoal. cara. Obrigado, Valeu. cara. Show.